Olá, eu sou Fernando Lira. Estou aqui para dar uma prévia do que seria a minha aula sobre dramaturgia. Nesta aula sobre dramaturgia, eu vou, a partir de textos meus premiados, discutir diversos assuntos dentro de 2 a 3 horas sobre dramaturgia e alguns assuntos como a ideia, a estrutura dramática, o conflito, a fala, a criação de personagens, sempre partindo desses trechos premiados. Para se dar uma ideia do que nós vamos fazer, né, sendo redundante, eu vou falar sobre um dos primeiros momentos quando a gente vai fazer alguma criação. A gente tem alguma ideia, a não ser que seja um texto encomendado, alguém encomenda já com a ideia prévia, mas quando não, a gente tem uma ideia. E de onde vem essa ideia? Das mais diversas fontes. Pode vir de um jornal, de uma música, de um filme, de uma conversa, de um personagem, de um conto, por aí vai. Só para ter uma noção, cada peça minha que vai ser abordada, ela veio em cima de algum princípio. Vou começar pela ideia do texto O Sustentável Peso no Ser. Primeiro, o título, que muitas vezes vem depois, ele já tem uma ironia de a insustentável leveza do ser, do Kundera, né? Um texto da década de 70 que foi muito lido, foi um best-seller, né? Mas na realidade eu parto do princípio de um pequeno conto da Idade Média em que tinham pessoas que trocavam cocô por ouro. Mas a minha história entra no outro aspecto. Na realidade, um determinado sem-teto defeca e é trocado por seres extraterrestres. Claro que no princípio eu quis contar, partiu desta ideia de trocar cocô por ouro. E daí eu fui desenvolvendo os outros elementos, a fala, a narrativa, como decidir qual é a estrutura. Isso aí veio depois, que é um assunto que a gente trata depois também. Outro texto é um homem, uma mulher, para não falar do garçom. Bom, eu também sendo ator, eu pensava naquela questão do paradoxo do ator. O que é o paradoxo do ator, entre outros? É o ator ser ele mesmo e ao mesmo tempo ser outro. E aí, como é que, por exemplo, se tem uma peça em que o personagem não sabe que vai ser morto, mas o ator sabe. Então, em cima dessa brincadeira, eu criei um texto em metalinguagem que vai discutir aspectos de dramaturgia, que vai discutir aspecto da vida de ator, a questão do ator saber das coisas e o personagem não saber. Isso foi o princípio dessa história. Esse texto foi premiado e hoje é muito montado em diversas partes do país. Outro é a rubrica. A rubrica são indicações textuais que não aparecem necessariamente no diálogo, nas falas das pessoas. Às vezes indicações tipo personagem triste, outras indicações de marcação. E aí que foi que eu resolvi? E se a rubrica aparecesse? Então criei um personagem, a rubrica, que ela vai falando cada movimento dos personagens. Este é o princípio da criação do texto da rubrica, também premiado. A mesma história, outro texto, a mesma história. Eu tinha uma história curta de despedida, pensando só a despedida de um casal, e comecei a usar a ideia de forma e conteúdo. O que eu chamo de forma e conteúdo? O título diz sobre conteúdo, a forma diz sobre conteúdo, ou seja, dentro da história as coisas se repetem para aqueles personagens. Então a mesma história se repete e também a mesma história como título. Esse foi o princípio de pensamento. E por último, a ficção. Eu havia assistido a um filme em 2007, muito estranho, mais estranho que a ficção. Um filme muito interessante em que o personagem ouve voz do narrador e ele descobre que ele é o personagem da própria história. Partindo deste princípio, eu criei uma história em que tem um jovem
um jovem autor, escritor, que querendo fazer sucesso, escreve sobre um velho escritor que já está no seu final, querendo escrever um best-seller sobre um jovem autor que está escrevendo um best-seller. E aí, depois é desenvolvido, ninguém sabe quem está criando quem. Bom, essas são as ideias principais desses 5 textos e queria deixar um recado, é que a ideia, uma boa ideia, pode trazer uma boa obra, desde que esteja na mão também de um bom escritor. Mas a ideia é só uma ideia. E a melhor coisa é materializar essa ideia, porque não estando materializado, você não realiza praticamente nada. E sua ideia ela é preciosa. Se você tem uma ideia e quer passar essa ideia para um escritor, ótimo. Mas se você quer escrever, guarde para si, para que outros não peguem a sua ideia e componham alguma coisa interessante. Este momento desta aula foi sobre ideia. No segmento, quando eu estiver dando a aula interativamente, a gente vai passar para discussões e em outros momentos a gente vai falar de outros aspectos da composição destes textos que aqui foram abordados. Obrigado.